né? É o estilo de vida que precisa ser crucificado. O eu, ele é puro, santo e bom, que foi criado por Deus. Ele só se torna mal quando eu começo a agir, tomar as minhas próprias decisões fora da vontade de Deus. Deus criou o homem perfeito. O homem só se tornou mal por causa do pecado. Então, Deus quer que esse velho homem seja crucificado. Mas o nosso eu, que é o centro da nossa personalidade, não morre. Precisa só ser dominado, possuído pelo Espírito de Deus. Amém? Oh, Jesus. Então o que precisa ser crucificado, né? É, na verdade, a nossa forma de vida, que não é, ou que não está dentro da vontade de Deus. Amém? Então o velho homem precisa ser crucificado e ressuscitar um novo homem. Fala, mãe, quer perguntar? Então Paulo fala sobre o velho homem, a natureza carnal, a natureza do pecado, natureza corrupta, predisposição para o pecado. Isso tudo precisa ser sujeito a Cristo ou ao Espírito Santo. Então a resposta para isso tudo está na posição do eu. Como eu disse, dois polos, um centrado no eu e um centrado em Deus. Então a posição do eu é a resposta para isso. Aonde estiver centrada a nossa vontade, e aí vai continuar. Então a gente precisa decidir para que lado está, né? Então o que deve morrer verdadeiramente é o que? É a duplicidade, não o eu, o qual é o centro, isto é, a nossa personalidade deve viver. O que deve morrer é o egoísmo, o eu centrado, né, em si mesmo. Então, o que fazer e como fazer? Como fazer as nossas próprias decisões fora da vontade de Deus é o que desagrada a Deus, que é a inimizade contra Deus. Para a gente entender melhor, Colossenses capítulo 3, versículo 3, Paulo diz assim, Colossenses 3, verso 3: porque já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aqui Paulo está dizendo que, porque já morreste, e a vossa vida, observa que a vida na morte, já morreu, que vida é essa? Já morreu para o velho homem, mas vivo para Deus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o eu, na verdade, ele precisa e deve se render completamente a Deus, até ficar escondido nele, até ficar escondido nele. Então o eu deve se render completamente, amém? Sujeitando a Deus, né? Versículo 2, né? Mas ficam de baixo. Quanto mais pensamos no alto, mais nos afastamos das coisas da terra, né? Então a mente carnal não pensa nas coisas de cima, pensa só nas coisas de baixo, né? Amém? Então tem gente que acha que a santificação não tem humanidade. não. Ela é espiritual, ela é humana. E quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu sou. Eu vou falar algo sobre isso que acontece aqui. Então algumas pessoas, para elas se render a Deus ou se esconder em Cristo, né? Parece tão difícil, irmão. É uma luta constante, perseverante. Para outros parece tão fácil e simples se render a Deus. Para algumas pessoas é fácil e simples se render a Deus e deixar Ele agir. Mas para outros é uma luta. E uma luta parece que não acaba nunca. Não consegue vencer essa dificuldade, né? Então Paulo diz aqui, irmãos, que quando
Paulo diz que quando ele está afirmando aqui que nós já morremos com Cristo, em Romanos 8, versículo 11, né, Paulo vai dizer também, diz assim, que Deus vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, né? Então Ele vai vivificar os nossos corpos mortais pelo Espírito Santo que em nós habita. E se Ele habita, Ele vai dar vida, e nós precisamos morrer. Então, só para exemplificar o que o pastor está falando, na época em que a Inglaterra tinha domínio sobre a Índia, e eu falei aqui da festa de Diwali da Índia, e é coisa interessante observar isso. A Inglaterra dominava a Índia ainda antes, né, da independência da Índia, que foi no dia 14 de agosto de 1947, numa obra de Gandhi, né? O pastor até citou Gandhi aqui. Foi o pastor Júlio que citou Gandhi, né? Que ele deveria ser um cristão, mas só não foi cristão por causa dos... Então Gandhi fez uma grande obra para libertar a Índia do poder britânico, dos ingleses. E havia um governo que era duplo. No dia da posse do Marajá de Chartapur, o Marajá ele vai ser empossado, vai receber autoridade soberana no seu povo lá na Índia. E aí ele entra na sala principal do palácio de Darbar. Quando ele entra com aquela pompa toda, todos os súditos deles homenageiam, reverenciam lá o soberano, que é o Marajá. E aí ele senta num dos tronos que está atrás. O outro trono é para o governador britânico, que vai sentar do lado dele. Era um governo duplo, né? O Marajá era soberano sobre a sua província, sobre o seu limite, mas era sujeito ao governo inglês ou britânico, a coroa inglesa. Da mesma forma como era Herodes, que era soberano lá em Israel, mas era sujeito a César, imperador romano. E aí, quando o Marajá entra, recebe todas as honras, ele senta lá. Então, isso tem muito a ver com um sentido espiritual, esse governo. Agora, na uma parte da cerimônia, todos os súditos e nobres da Índia, do soberano, eles vão chegar se acercando ali do trono. Já viu reverenciado o Marajá como soberano, né? Reconhecendo a autoridade dele. Agora eles vão se aproximar do trono da Inglaterra, da coroa inglesa, e eles trazem um lenço de seda com algumas moedas de ouro, e eles vão apresentar para o governo ou o governador da coroa inglesa. É direito do governador receber o ouro, o lenço de seda, como sinal da submissão dos indianos à coroa inglesa. Só que o governador ele não recebe, ele simplesmente toca com o dedo, e aí o soberano, o nobre, volta para o seu lugar com o seu ouro, e ele pode usar da forma que ele quiser, como ele achar melhor. Só não pode usar para subversão contra o governo inglês, e aí seria crime e seria punido. Da mesma forma, na nossa experiência cristã, quando nós entregamos tudo a Cristo, sabe aquele hino que diz assim, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Então nós entregamos tudo ao Rei Jesus, e é direito dele tomar tudo das nossas mãos para que a gente não use para o mal, porém ele não faz.
Ele simplesmente toca com o seu sangue, purifica a nossa natureza humana, mas permanecemos com a nossa natureza para que seja usada para a glória e honra do seu nome. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória dele. Tudo que nós fizermos com o nosso corpo, a nossa vida, com o nosso ser, tudo consagrado a ele, deve ser para a glória dele. Paulo diz agora aqui no capítulo de número 6 de Romanos, só para a gente entender isso, verso de número 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Jesus poderia tirar tudo de nós, a nossa natureza, o nosso pensamento, nossas emoções, nosso intelecto, mas ele não faz. Permanecemos com a nossa natureza humana, mas deve estar sujeita, purificada pelo seu sangue, para a glória do nome dele. Então essa santidade, como o pastor falou aqui, não é você viver enclausurado ou ir lá para o deserto, não. E essa santidade ele já nos deu, mas como que nós estamos usando aquilo que ele nos deixou usar? O nosso corpo é o nosso tesouro, como se fosse entregue nas mãos dele. Ele tinha o direito de tirar, mas ele não tira nenhuma partícula da nossa natureza humana, mas ele purifica, limpa, regenera pelo seu sangue. Deve ser usada para a glória dele. Amém? Não deve ser usada para outra coisa a não ser para a honra e glória do seu nome. Quase acabando. Amém? Deu para entender aí? Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, da mesma forma, aí nós podemos entender isso, que o que Cristo fez por nós, né? Então, para a gente entender isso também, Jesus nos permitiu. E aí, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deixou, a nossa natureza? Por exemplo, a gente sabe que o apetite, só para a gente citar alguma coisa simples para você entender, nós sabemos que o apetite é bom, faz parte, a essência da vida, precisa para o nosso viver, e também para a glória de Deus. Então o jejum é para mortificar, pode ser como uma forma de limpar as impurezas do nosso corpo, e também para a glória de Deus. Só que ninguém seria capaz de erradicar o apetite, viver 40 dias morrendo de fome, só para viver em santidade. Porque existe um limite entre o comer para a glória de Deus e a intemperança do glutão. Você pode comer para a glória de Deus, ou você pode ser um glutão. E aí você come demais, você está usando aquilo que Deus te deu, que deixou você usar o seu corpo lindo, maravilhoso, para a glória dele. E aí qual é o limite entre comer para a glória de Deus e a intemperança do glutão? Está no controle do apetite, na santificação do nosso desejo. Não é a solução, não é você erradicar o apetite, não chegar diante de um prato de macarrão com frango, uma feijoada ou uma pescada frita e você assim, nossa, mas que prato maravilhoso, eu não posso comer. Não. Jesus deixou que você coma para a glória dele e sinta prazer naquilo que você come. Só que a diferença está em você glorificar a Deus naquilo que você come. Existem muitos glutões, gordos por aí, querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não sabe que santificação também trata do comer para a glória de Deus. Já viu sermão sobre glutonaria? É raro, né? Ninguém fala sobre comer, né? O prazer de comer. Você sabia que os estoicos, que era um povo, do passado, dentro da filosofia estoica, que eles achavam que assim, eles não queriam sentir prazer nas coisas. Por exemplo, se vê um prato de pescada frita, eles eram incapazes de dizer assim, que prato maravilhoso, que coisa deliciosa. Eles não falavam. O que eles falavam? Eu vou comer para participar desse peixe morto, porque o peixe estava morto, fazia parte da natureza comer e morrer, era parte da natureza. Então eles não comiam com prazer, comia para satisfazer a sua própria vontade. Também a questão dos, meu Deus, aqueles que achavam que você ser pobre era estar na santidade. Isso. Não é. Eles não
Os pobres de Deus, isso, a ordem dos franciscanos. Então faz o voto lá de pobreza. Faz voto de pobreza, mas tudo que você tem é para usar para a glória de Deus. Então a gente precisa entender até também sobre a questão do apetite, né, do comer aí. Um outro elemento da nossa personalidade, a gente está falando disso, santidade, santificação do eu, no apetite também precisa ser santificado, tá bom? Você pode comer para a glória de Deus. Ai, Jesus. Rapaz. Oh, Jesus. Não, isso aí não é para glória não, isso aí é para... Então, o apetite centrado no eu, aí é glutonaria. Mas centrado em Deus, aí é diferente, né? É comer para a glória de Deus, que é a temperança aí, né? E tudo isso faz parte, né? Então, você comer para a glória de Deus, santificar, ultrapassar essa vontade já é glutonaria, né? Então, um outro elemento aí da nossa personalidade, que a gente precisa tomar cuidado, é a sensibilidade. Deus nos criou com sensibilidade, né? E sentir compaixão, partilhar da necessidade dos outros, ser sensível, né, às necessidades alheias. Deus nos fez com sensibilidade, com esse desejo. Só que quando essa sensibilidade ela se torna autocompaixão, carnal, e aí se torna um pecado na nossa vida. A sensibilidade. Tem gente que fica aborrecido facilmente, né? Qualquer coisinha quer sair da igreja, uma vida, parece que pessoas mimadas, meio empurradinhas, sabe, aquelas coisas. Então, quando essa sensibilidade ela é assim, e aí ela acaba trazendo um problema para a vida da pessoa. Por exemplo, uma vez um pastor, professor, ele reúne os missionários numa sala, e aí tem um piano raro, belo, que está no canto da sala. E aí se reúne ali em volta os alunos, e uma das missionárias que está lá, ela faz questão de sentar perto do piano, e ela vai se encostando, daqui a pouco ela está assim, ó. O professor convidou, o diretor da escola convidou outra vez uma outra reunião. No mesmo dia foi a mesma coisa. Ela foi, se encostou e acabou se encostando no piano, estragou o piano, desbotou, arranhou o piano. Na terceira vez, o professor chamou a atenção dela e disse: irmã, sente desse lado, por favor. Ela passou a reunião inteira emburrada, magoada. No outro dia chegou para a direção da obra e ia sair da igreja, porque ela não se conformava de ter estragado o piano. Então essa sensibilidade, irmão, ela se torna pecado. Quando a gente fica magoadinho, aborrecidinho, né? Hã? É. Então essa... Hã? Claro que é, porque é uma sensibilidade carnal e irrepreensível, não é? Então essa sensibilidade aí se torna carnal, porque ela se torna autocompaixão, a pessoa sente, né? E aí essa merece aí a reprovação do Senhor. Então essa sensibilidade aí precisa ser mudada na nossa vida, amém? O que eu marquei aqui? Peraí. Então a nossa sensibilidade precisa ser purificada do egoísmo e viver...
Hã? É uma... Só que essa sensibilidade aqui é normal na nossa vida, mas quando ela se passa a ser autocompaixão, carnal, e aí ela é repreensível, porque você acaba ficando aborrecido com certas atitudes, né? Eu ia até falar outra coisa aqui, mas não vou falar não, deixa para... Então, o que devemos fazer então, amados, para preservar? Eu ia falar de outra coisa, da língua, da inveja, mas vou deixar para depois. A gente precisa controlar, né? Porque a língua é um problema sério, né? Tem gente que fala assim, eu explodi, perdi o controle. Isso é normal, né? Mas a disposição para resolver um assunto, buscar corrigir, precisamos fazer. Amém? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer para manter esse espírito ou esse milagre na nossa vida? O que a gente precisa fazer? Então, primeira coisa, preste atenção. Então, o que nós devemos fazer para preservar esse espírito na nossa vida cristã? Primeiro, devemos examinar as nossas relações com o próximo. E esta prova relaciona-se ou se baseia na retidão e no amor. São duas coisas que a gente precisa entender. Então, tudo que a gente possa fazer precisa ser baseado na retidão. Então, se fizemos mal ao outrem, a alguém, e ainda não reparamos o dano, então é inútil se alegrar na salvação. Porque quando nós recebemos algo, a paz de Cristo, a conversão em Cristo, a primeira coisa é reparar os danos causados a alguém, ir lá e consertar, devolver aquilo que nós guardamos indevidamente. Precisamos reparar o erro, corrigir, né? Más impressões, corrigir e pagar as nossas promessas, feitas tanto ao homem como a Deus. Cumprir as promessas. Agora nós somos cristãos, agora nós mudamos o nosso comportamento. Se eu devia a alguém, se eu fiz algo errado, eu tenho que ir lá e pagar, tenho que devolver. Corrigir a má impressão, alguma coisa que eu fiz que magoou, eu ofendi alguém, tem que ir lá e corrigir. Entra. E aí um exemplo disso, um pastor missionário, ele pregando na congregação, um dos ouvintes, desesperado porque não conseguia cumprir as promessas e queria reparar algumas dívidas que ele tinha muito tempo atrás. Então o que ele fez? Ele foi com esse irmão, né, que estava desesperado, para resolver o problema dele, da consciência pesada. E aí ele foi na companhia de trem. Ele lembrava que quando criança, e algumas vezes, andou de trem sem pagar a passagem, sem o bilhete. E aí ele foi na primeira companhia, e aí ele contou a história, muitos anos passados. E aí o funcionário não conseguiu detectar o valor, a dívida e tal, e falou assim, perdoa a dívida dele. Foi na segunda a mesma coisa, ele não conseguia, né, o tempo, quantas vezes ele usou de passagem, e aí essas empresas não conseguiam definir a dívida dele, depois de passado tantos anos, perdoaram a dívida dele. E aí ele foi na casa de um judeu aposentado, que era dono de um ferro velho, que vendia ferro velho na época da Grande Guerra. E aí ele foi na casa desse judeu aposentado, aí contou a história para ele, que ele vendia ferro velho, e ele e esse rapaz, esse irmão, mais uns outros rapazes, entraram no pátio do judeu, roubaram a carga de ferro velho, e venderam no outro dia para o mesmo judeu, a carga que já era dele. E aí com o dinheiro eles compraram bebida, refrigerante e tal. E aí ele contando essa história, o judeu chorou de ter alguém ainda honesto, e aí falou assim, que não precisava mais, porque já estava rico, milionário com o negócio. E aí ele disse, se você quer ficar em paz com a sua consciência, dê $5 para o seu pastor, para que ele ajude uma viúva ou algum pobre órfão. E aí o servo de Deus foi em paz para casa, pagou a dívida e ficou em paz com Deus, reparou o erro, né? E aí a esposa do pastor contou a mesma história desse irmão num outro grupo de cristãos. E aí um dos presentes ficou impactado com a história e resolveu, lembrou que ele também tinha feito a mesma coisa, que tinha viajado de trem sem pagar, e foi resolver o negócio. Aí fez as contas dele e foi lá na agência
de trem, companhia, né, de viagem. E aí quando chegou lá, o funcionário recebeu o irmão e aí perguntou para ele quantas vezes e de que estação, qual estação ele andou. E aí ele contou, explicou tudo. E aí o funcionário conseguiu fazer a conta e apresentou a conta para ele. Ele voltou para casa melancólico, triste, desesperado, e foi falar para o pastor: poxa vida, eu achei que ia ser perdoado igual o moço lá que você falou da história. Só olha agora a conta que eu tenho que pagar. A retidão verdadeira às vezes sai caro, irmão. Se você sabe, né? Uma prova disso aí é saqueio. Se eu tenho defraudado alguém, eu restituo para tu mesmo. E aí, no caso dessa reparação, tudo que de errado que você fez, e você tem consciência, então você tem que ir atrás para reparar antes ou depois de Cristo? Porque depois de Cristo tudo se passou. Mas você se tornou cristão e você quer reparar aquilo que você fez. Porque tem coisas que dá para reparar sim, não tem esse carro, esse faz tudo bom. Então a retidão às vezes sai bem caro, né, irmão? Se você quer ser realmente justo, e todos os nossos atos devem ser justos agora para frente diante do Senhor. Você tomou emprestado de alguém, devolva, volte lá. Pegou emprestado, pague. Você já é cristão, você já está na igreja, aí acontece uma situação que mesmo você estando certa, você está lá no meio daquele pandemônio, mas só que a sua atitude deveria ser de cristão. Aí a sua ficha cai e você tem que ir lá reparar, não tem? É lógico. Mesmo você estando certo. Então, todos os nossos atos agora, irmãos, nossos atos devem ser relacionados com o próximo. Sim. E se a Bíblia diz, se o seu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, né? Não. Pessoas não, às vezes mesmo com a consciência acordando, tem a humildade de lá reconhecer e falar assim, me perdoa, mesmo estando errado, mesmo estando certo. Porque tem pessoas que pensam, eu estou certo, eu te perdoo para quê? Ser cristão, sei lá, para quê? E de você corrigir um mal entendido, né? Uma coisa que trouxe problema, você precisa fazer isso. E não pode deixar para outro dia. Mas não só a retidão, mas também o amor, amém? É uma prova da nossa relação, muitas vezes, para com os outros. Então nós fixamos muitas vezes a nossa questão na igreja de santidade, de amor, e aí nós se esquecemos verdadeiramente de uma coisa: compreensão. Então 99% dos conflitos que há na igreja, 99% é por causa da incompreensão, muito mais do que outro motivo. E a falta de compreensão leva à incompreensão. Então a gente fixa muito na questão, né, da santidade e se esquece do amor. E aí você acaba levando, né, a sua vida como se nada tivesse acontecido. Então, por exemplo, isso, né? Para a gente conservar essa vida de transparência justa diante do povo, todas as nossas reações precisam ser transparentes. Então, a disposição do coração em buscar uma solução está sempre movidos, mas numa situação difícil, podem pedir desculpas ou a um irmão ofendido. Essa é a melhor atitude ou a melhor ação de uma vida santificada. Então às vezes a gente trata os outros com incompreensão, julga os outros,
E a falta de compreensão, muitas vezes, irmãos, traz problema na igreja, conflito na igreja. Às vezes as pessoas reclamam de não ser compreendidas, de não ser aceitas dentro da igreja. E o problema maior dessas pessoas, né? É claro que aqui está longe da gente se esgotar os nossos problemas da nossa natureza. Existe muita coisa que eu precisava falar, mas não dá tempo aqui. Então, todas as vezes, ou todas as fases da nossa natureza humana, deve ser purificada. E uma das coisas é a incompreensão dentro da igreja. E por causa da incompreensão, muitas vezes as pessoas entram e vão embora da igreja, saem da igreja por causa disso. Eu disse outro dia, não sei se para alguém em particular, que tem muitas pessoas que vêm na igreja, não fica, e vai para outro lugar, não fica, vai para outro lugar, e tem uma coleção de credencial de igreja. Muitas vezes quer ser compreendido. Só imagina essa questão da incompreensão, ou se a gente fosse colocar aqui na ponta do lápis, para cada tipo de pessoa houvesse uma igreja. Porque eu não sou compreendido aqui, a minha natureza é diferente da dela, ou da dela. Já imaginou? A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6, que houve um pequeno conflito dentro da igreja, logo no início da igreja primitiva, a questão das viúvas que estavam sendo desprezadas e dos gregos. Logo, os discípulos se levantaram e resolveram o problema. No capítulo 15, surge um novo problema agora. A questão era o evangelho. Se o evangelho era para judeu ou se era para gentil. Se era para gentil, então tinha que ser aceito do jeito que eles eram. Se era para judeu, tinha que ter o ritual, costume. E aí se reúnem homens sábios no concílio em Jerusalém. E aí se levanta ali o povo e vai resolver o problema. Porque o evangelho era para todos, não era só para um povo ou só para uma nação. O evangelho era para todos, e um único evangelho. E aí já pensou, se Paulo e Barnabé resolvem abrir a igreja paulina em Antioquia, e aí livre de qualquer julgo, era só para os gentios, com regra só para os gentios, não, que não tem problema de nada, você não precisa se preocupar com vestes, não precisa se preocupar com rituais, você não precisa se preocupar com nada, que esse tipo de corte de cabelo, essas coisas, nada disso, vocês são livres, o evangelho é para os gentios. E aí lá em Jerusalém, abre-se a igreja petrina, Pedro vai pregar o evangelho só para os judeus, com rituais, com ordenanças, com regras. Graças a Deus que isso não aconteceu, né? Porque senão seria uma igreja para cada tipo de pessoa. Os que aceitam e os que não aceitam. Os que se conformam e os que não se conformam. Graças a Deus. Mas hoje, infelizmente, nós não somos santificados. Não vivemos um evangelho único. Existe o evangelho para católica, um evangelho para presbiteriana, um evangelho para a Assembleia de Deus, para a Universal, para a Batista. Existe um evangelho para cada uma denominação, porque essa é a nossa desculpa das ações centradas no homem. E para cada diferença de personalidade, uma igreja. Existe igreja hoje para homens, igreja para mulheres, igreja para gays, igreja para efeminados. Existe igreja para todo tipo de pessoa. Mas o evangelho é o único evangelho. E o evangelho de Cristo é único. Não pode ser dividido. Então nós precisamos viver para agradar a Cristo, e não Ele para nos agradar. Pensavam que era uma maneira que Cristo veio
Então, e é um único evangelho, né? Mas está centrado no homem, mas justamente por isso, porque está centrado no homem, porque o homem, ele tem, que eu falo assim, às vezes eu falei lá, religioso, ele quer sempre que as pessoas pareçam com ele, e não parecer com Cristo. E se nós temos a nossa vida dirigida pelo Espírito, controlada pelo Espírito, temos que falar a mesma linguagem, falar a mesma coisa. Paulo diz: tenha o mesmo pensamento que Cristo Jesus, e ensina a igreja para que pense a mesma coisa. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, controlados pelo Espírito, nós temos o mesmo pensamento, pensamos a mesma coisa. Então, eu disse uma vez aqui, não lembro, faz um tempo já na escola, na reunião de obreiro, que se 2 pessoas ou 10.000 pessoas são ensinadas no mesmo livro, a mesma palavra, tem que pensar da mesma forma. Então, porque uma pensa de uma forma, aí uma igreja de denominação, há um evangelho para congregacional, para presbiteriana, há um evangelho para universal, um evangelho, é a mesma palavra. E se somos ensinados na mesma palavra, a visão é do homem, a visão do eu, e não a visão do Espírito, que não vai contra a sua palavra. Então nós vamos viver controlado pelo Espírito Santo. E se somos dirigidos por Ele, temos compreensão. Não é porque eu discordo do pastor Júnior que eu sou inimigo dele. Discordar é uma coisa, ponto de vista é diferente. Então eu não me torno inimigo de alguém porque pensa diferente de mim, de maneira nenhuma. Se somos guiados pelo Espírito Santo, temos que falar a mesma linguagem. Inimigo. Aí vem pra cá, nós que viramos inimigos. Então, ponto de vista diferente, né? Ponto de vista diferente, mas eles eram cristãos. E por causa da reforma, houve a contra-reforma, né, irmão? Então, amém? Então, que o Espírito Santo nos guie, controle a nossa vida plenamente, ser controlado e dirigido por Ele. E aí nós não vamos pensar no nosso eu, não vamos agir pela nossa própria vontade, né? Ainda que eu tenha direitos, eu rendo tudo a Cristo. Amém? Glória a Deus. Até aqui, já passamos um pouquinho do nosso horário. Não ia falar tanto assim, né? Amém, querido? Então hoje, culto de ensinamento, que você tenha aí aprendido um pouco mais e que guarde essa palavra e põe em prática no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que a nossa vida seja para a glória de Deus, que sirvamos a Ele, amém, na vida cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nos colocamos em pé, vamos orar, amém, agradecer a Deus por essa noite, palavra de Deus. E amanhã tem tarde da benção, amém, com a diaconisa Camila, a cooperadora Gisele, e a nossa diaconisa Lourdes vai pregar amanhã, oh, glória, aleluia, na tarde, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai querido, por este ensinamento, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor meu Deus, glorificando e exaltando o seu nome, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, Senhor, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus, amém. Quinta-feira profética, tá bom? Recebam a bênção, que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre, quando nos confirma dizendo...